Boa tarde, pessoal. Beleza? Domingueira hoje, dia de aulinha. Pessoal, aula sobre eventos dentro das acumulações hoje, tá? Ah, sempre lembrando que o que diz ali dentro do método Wyckoff, cada uma dessas fases aí, elas podem variar, podem acontecer ou não. Entendeu? Muito bem, a gente pode ter uma estrutura com todas as fases, como muito bem a gente pode ter uma estrutura sem metade das fases. Tá? Às vezes até as mais importantes fases, as fases com os melhores pontos de entrada, a gente às vezes não tem esses pontos de entrada, né? E então é sempre uma soma de pontos ali que a gente vai estar analisando ali, vai estar avaliando também o spread dos candles ali, a quantidade de volume dentro de cada um desses eventos e vai estar tomando a nossa decisão em cima disso, né? Tá? Vamos, vamos para aula. Preliminar esporte. Ah, outra coisa, pessoal. Primeira coisa, pedir desculpa pelo meu inglês, tá? Não tem, não tenho nenhum cursinho de inglês no meu currículo e é uma coisa que eu acabei que não tive interesse durante o meu tempo até aqui. Então meu inglês é péssimo, tá? Já peço desculpas aí. Outra coisa, segunda coisa, não menos importante, decorar nome de fase não tem relevância para nós aqui, tá? PSC, a RST ali, que é o primeiro choque de Wyckoff ali, é interessante vocês decorarem ali, mas o que vem depois disso ali não tem coesão nenhuma você está decorando isso, tá? Então vamos lá. Preliminar Sport, PS, é a sigla dele. É o primeiro evento e dá início à fase A de uma acumulação. PS mais SC mais AR mais ST mudam a característica do mercado de força vendedora para força compradora. É a primeira grande entrada de capital institucional. Antecede a mínima da estrutura de acumulação durante a primeira fase da estrutura. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um movimento de queda, né? Tá caindo lá o mercado, né? E aí chega certo momento que ele começa a acumular numa região, tá? Esse fundo aqui, ó, é o PS, tá, pessoal? Esse aqui, ó. Beleza? Depois a gente vai ter o Selling Climax, SC. É a mínima da fase A da estrutura de acumulação. Sua característica é o poder de cessar a tendência de baixa. Vocês viram que eu aprendi a desenhar no arquivo PDF. Na última não deu, né? Bugou o sistema e eu não consegui. O meu sistema, né? E aí agora eu já me lembrei como é que é, pessoal. O lapisinho ali, ó. Vai lá no comentário. Eu tava lá na página inicial procurando alguma coisa para desenhar. É lá no comentário. Aí tem um lapisinho. Entendeu? Selling Climax, SC. É a mínima da fase A da estrutura de acumulação. Sua característica é o poder de cessar a tendência de baixa. Porém, em algumas oportunidades veremos SC e PS como o mesmo evento, e então este terá a característica de primeira entrada de capital institucional. Outras vezes, a mínima vai ser representada em um movimento seguinte de ST. Porém, neste tipo de oportunidade, temos uma força vendedora grande ainda, sendo que não me agrada nesse tipo de estruturas em tempos gráficos menores, porque faz jus à ideia de que ainda existe uma força vendedora forte e que o processo acumulativo vai precisar de tempo para esgotar as vendas em tal região de preço. Eu vou usar um exemplo que tem mais para baixo aqui, ó. Tá, pessoal? Vai ficar mais fácil um pouco
para nós. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui. Aqui, tá, pessoal? Tá vindo de uma tendência de baixa aqui, né? Olha só. Ele vem numa tendência de baixa, tá? Aí a gente tem o PS, que é o último fundo antes do Selling Climax, que é a mínima da estrutura. Podem ver, aqui ele está formando a mínima da estrutura. Essa é uma ótima estrutura de Wyckoff, uma estrutura com uma intenção compradora muito forte, não só muito forte, mas muito nítida para nós, tá, especuladores. Está muito nítido que tem uma força compradora, que surgiu uma força compradora nessa tendência de baixa. O preço vem caindo, faz um fundo, faz o outro fundo, e aí ele faz um topo que quebra o topo anterior. Esse é o primeiro choque, tá, pessoal? Caso esse teste aqui, ó, rompesse a mínima da estrutura, a gente teria um falso choque, tá? É conceito de SMC, até um choque de indução, um inducement. E aí isso aqui já não ia ser mais estrutura de Wyckoff, tá? Caso fosse uma rompidinha aqui, daqui a pouco a gente até tem uma estrutura de Wyckoff, ia depender do resto do movimento, né? Então esse é o PS. Último fundo, Selling Climax. É a mínima da estrutura. Muitas vezes a gente vai ter um PS muito lá para cima, ou um PS que é só um candlezinho, que daí já é outro conceito de SMC também, de Smart Money Concept. E aí a gente não acaba não considerando um candle ignorado aqui como o PS, né? E aí o PS e o ESC se tornam a mesma coisa aqui embaixo, que é nada mais, nada menos que a primeira entrada de capital institucional. Então o preço está baixando, está baixando, está baixando, o institucional decide a partir daquele momento ali, daquela região de preço comprar. E aí ele começa a fazer o estoque, tá? Que a acumulação não, nada mais é do que tu estocar, tá? Vamos usar um exemplo do Bitcoin. Adoro Bitcoin. O preço está em 70 mil dólares. E aí eu tenho muita grana para comprar muitos Bitcoins. E aí em 70 mil dólares eu tô achando barato o Bitcoin, sabe? O que eu vou fazer? Em 70 mil dólares eu vou começar a comprar, tá? E aí eu, como sou um profissional, vamos supor, né? Sou um institucional, um profissional do mercado, não sou um mero especulador financeiro, eu sei como fazer essa compra da forma que isso vai me trazer o maior lucro possível. E aí esse movimento que eu estou fazendo, ele é mapeado por Wyckoff. O movimento que esse institucional está fazendo de estocar aquela criptomoeda, aquele ativo, enfim, ele é mapeado por Wyckoff e é nomeado como acumulação, tá? Então tá, PS, SC, depois deles o Automatic Rally. O movimento representa a consequência da entrada de capital institucional no lado comprador durante uma tendência de baixa, ou seja, tem de ser um movimento relativamente forte, com candles cheios, poucos pavios, um movimento que chegará na máxima da estrutura dentro da fase A em pouco tempo. Logo, a quebra do topo anterior pelo AR é importante, pois caso ele não quebre, existem grandes probabilidades de estarmos vendo uma redistribuição e não uma acumulação. O que isso quer dizer, pessoal? O preço tá caindo lá, né? Aí a gente quebrou, ó. Aqui a gente tem PS, SC e esse aqui é o AR, tá, pessoal? Beleza? E aqui a gente começa o nosso processo acumulativo, a enxergar o processo acumulativo do institucional, beleza? Tá. Mas o que eu quis dizer ali? Eu quis dizer que se o preço está caindo, tá? Aí a gente observa um PS,
a gente observa um SC e aí o AR não rompe a máxima, tá? E o preço começa a andar de lado mesmo assim. O que isso significa? Que daqui a um pouco a gente tem uma redistribuição. O preço distribuiu lá em cima, começou a baixar, aqui ele começou a lateralizar e depois ele vai cair de novo. Tá? Isso é uma suposição, é uma grande probabilidade se o AR não romper a máxima do PS, o PS é o fundo, a máxima do PS é o topo que vem a seguir do PS, ele não romper, o AR não romper, tá? Esse topinho aqui, ó, a probabilidade da gente estar tendo uma redistribuição é muito grande, tá? É isso que eu quis dizer. E o que é o AR lá no exemplo lá? O AR nada mais é se um institucional entrou forte aqui, comprou muita coisa aqui, entendeu? Ou comprou um pouco aqui e aqui ele botou para lascar na compra, isso tem que ter uma consequência, né? O preço tem que subir, entendeu? E olha só como ele sobe fluídico, ó, candles bem cheios, tá? Aqui, um candlezinho de... Esse até é um candle de baixa relativamente legal, mas em relação a esses outros candles de baixa aqui, ó, ele é ninguém na fila do pão, né? E olha só como vem forte esses candles de alta, tá? Depois a gente vai ter o ST, tá, pessoal? Que é o que a gente chama aí de teste, o secundário teste. Irá testar a força compradora que entrou nessa tendência de baixa, verificando se existe realmente interesse em acumular nesta região de preços, ou melhor dizendo, verificando se vale a pena estocar quantidades de lotes desse determinado ativo nesta região de preço, ou se ainda existem fortes vendedores nessa região. Particularmente gosto de testes curtos, onde o preço não chega nas mínimas das estruturas e logo retorna ao topo da mesma. Esse tipo de teste com volume baixo e que não alcança grandes distâncias dá início à fase B da estrutura de acumulação. Pessoal, o que quer dizer isso aqui? Tá? Vamos voltar lá pro... Vamos dar um exemplo do Ethereum agora. Vamos dizer que eu tenho muito dinheiro e eu sou um institucional dentro do mercado, tá? E o Ethereum tá barato, na minha concepção. Tá? Na minha visão fundamentalista de mercado, o Ethereum tá barato. Beleza? Tá. E eu decido, então, estocar Ethereum para quando o Ethereum subir, se ele tá barato, logo ele vai voltar ao preço, como se diz, é o preço que ele vale, né? O preço real, o preço... Putz, me esqueci do termo. Enfim, ele vai ter o valor dele. Se ele tá barato, significa que vai aumentar o preço em algum momento, né? Por isso que a gente tá achando barato, né? E quando ele estiver muito acima do que ele realmente vale, a gente vai dizer que ele tá caro. Tá, então eu achei que tá barato, que vale a pena eu comprar. Aí eu faço a minha primeira entrada de capital institucional, tá? Aí o preço estava... Desceu, né? Fiz a primeira entrada de capital institucional. E aí o preço chega, faz o AR ali, que é consequência dessa primeira entrada aqui. E o que pode acontecer? O preço respeitar essa minha primeira entrada de capital institucional, e se ele respeitar essa minha primeira entrada de capital institucional, eu tenho em mente que eu vou continuar acumulando por o maior tempo possível. Se eu puder passar um ano acumulando nessa região de preço, eu vou passar um ano acumulando nessa região de preço, ou 10 anos, não interessa quanto tempo eu conseguir. Por quê? Porque tá barato, cedo ou tarde ele vai ficar caro. E aí eu vou poder vender e realizar o meu lucro. Essa é a ideia do institucional. É assim que ele pensa. É isso que ele quer fazer com o mercado.
Só que ele não é um cara sozinho nesse mundo. Existem milhares de outros caras como eles, com tanto quanto dinheiro quanto ele, ou até mais. Entendeu? E muitas vezes esses caras já passaram um tempo acumulando e agora eles estão fazendo a realização dos lucros dele e eles querem se desfazer do estoque que eles têm, sabe? Ou eles podem concordar com a ideia desse cara que chegou agora de voltar a acumular, fazer estoque desse produto para tá vendendo mais acima, entende? E o que vai dizer se esse institucional tá sozinho com essa ideia ou não é o secundário teste. Que eu gosto de um secundário teste que venha, passe um pouco dos 50% da estrutura, tá? Vamos dizer que essa aqui é a estrutura, né? Os 50% seria mais ou menos aqui. Como minhas linhas são retas, né, pessoal? Entendem? Agora, se esse secundário teste vier aqui para baixo, existe outro institucional que está a fim de vender. E aí, daqui a pouco, esse cara vai desistir desse processo acumulativo. E o preço vai continuar caindo. Tá? É isso que eu quis dizer com o que eu falei ali sobre o ST. Aqui a gente tem um ST que o pavio dele chega até a mínima da estrutura. Olha só. Só que é só o pavio, pessoal. Tá? Ah, pavio é legal. Pavio é legal. O preço chegou lá, mas o preço não ficou lá. E olha só como ele bateu forte lá embaixo. Olha só aqui também, ó. Como o preço bate e sobe forte lá de baixo. Entenderam? Então eu tenho fechamento de candle um pouco abaixo dos 50% da estrutura. Olha só aqui. 50% da estrutura deve ser mais ou menos aqui, tá? Ele desce um pouquinho com candle cheio. O pavio chega até lá embaixo, mas sobe novamente. Tá? Outra questão importante que eu acho que eu já falei em alguns vídeos. Olha como o preço fica bem mais para cima na estrutura, demonstrando força de topo, que é força compradora. O comprador empurra o preço para cima, força de topo, não, força de fundo. Olha como o comprador demonstra que aqui no fundo ele não quer que encoste no preço. E vejam só, dentro dessa região aqui, a gente tem dois toques, tá? E dentro dessa região aqui, ó, que é mais ou menos a região, a gente tem um toque bem fraco, tá? Um toque que acaba virando até um candle de alta, um toque de pavio de candle de alta. E aí ele vai conseguir descer o pavio só lá mesmo, tá? Ele desce o seu pavio mesmo para baixo, que é o que a gente vai ver mais daqui um pouco. Ó, a gente tem dois toques de pavios aqui, ó, antes do preço romper a estrutura, que é nada mais nada menos que uma captura de liquidez. Essa descida do preço até embaixo aqui, tá? Ele captura a liquidez, ó, captura a liquidez, sobe, tá? Depois ele desce lá de novo, ó. Isso aqui é um teste, tá? Esse teste aqui, ó, é particularmente o que eu mais gosto de operar, tá? Quando o preço faz a captura de liquidez e aí logo após a captura de liquidez existe um teste, que é esse ponto aqui, aqui eu compro. O meu stop fica um pouco abaixo da captura de liquidez e eu aproveito todo o movimento de alta. Teoricamente, né?
Na maioria das vezes dá certo, mas o mercado é o mercado, né? É um fluxo interminável infindável de oportunidades lucrativas, mas ao mesmo tempo ele faz o que quer, na hora que quer. E as variáveis são infinitas. Então a fase A é isso aqui, pessoal, tá? É o primeiro choque de Wyckoff. Ele quebra a estrutura vendedora e começa uma estrutura compradora, tá? Que é isso aqui, ó. Aqui a gente vai ter o PS, aí depois a gente tem o SC, o AR e um teste. Isso aqui, ó, é o choque de Wyckoff. Parece o símbolozinho do Majin Buu aquele, né? Esse mesmo. Choque de Wyckoff. Aqui a gente tem outra fase A. Percebam só que incrível isso, tá? Aqui existe um gap. Tá, pessoal? Gapzão. E gaps tendem a ser fechados. E aí depois de um gap eu ainda tenho uma estrutura acumulativa. Esse preço vai subir, tá? E é uma estrutura acumulativa bem estranha, porque dessa vez existe força de topo, porque o preço tem dificuldade para encostar aqui, tá? E é aquela questão de contexto, né? Eu tenho um gap, então 1 a 0 para o preço subir e fechar esse gap, beleza? Aí eu tenho um choque de Wyckoff, tá? Que é isso aqui, ó. Ó. PS, SC, AR, ST. Isso aqui dá para considerar como um topo só, tá, pessoal? Ó. Beleza? Um ST que não chega aos 50% da... Não passa muito dos 50% da região. E mesmo que a gente colocasse, enxergasse o ST como aqui, ele mesmo assim não encostou no fundo da estrutura. Beleza, pessoal? Tá? Então 2 a 0 para compra. E aí depois a gente tem um preço próximo das mínimas da estrutura. A gente acaba enxergando um vácuo aqui. Então, quanto é que está o nosso placar? 2 a 1 para compra. O que a gente vai fazer? Se a gente tem intimidade com esse tipo de estrutura, com esse tipo de movimento, a gente vai comprar aqui, ó. Tá? Preço captura liquidez com candle sem demanda, que é isso aqui, né? Preço samba naquela região, bate lá embaixo, sobe de novo. Aí a gente compra aqui, o stop vai ficar aqui embaixo e a gente vai surfar isso aqui, ó. Beleza? Fase B. A fase B é composta por... Ah, pessoal, é fase A, B, C, D e E, tá? De uma estrutura de Wyckoff. A fase B é composta por vários testes que têm um intuito de checagem por parte institucional para avaliar a força vendedora e a força compradora naquela região, verificando se toda oferta já cessou e se agora é hora de capturar liquidez abaixo dos fundos e começar a tendência de alta, ou então, como acontece repetidas vezes no dia a dia nos mercados, começar a tendência de alta sem nem sequer capturar liquidez abaixo de estrutura. E como eu não coloquei aqui, mas já vou citar, pode-se também, a partir de uma fase B, que é a checagem da força do touro e da força do urso ali, da força comprador, da força vendedora, aquele institucional, vendo quem é que está acompanhando ele no movimento, se tem relutância, se tem institucional brigando contra ele ou não, se está todo mundo com ele nessa ideia, ou se ele está com todo mundo, está todo mundo com a mesma ideia, que é acumular o máximo possível daquele ativo ali para depois fazer o preço subir ou não, e se for não, muitas vezes ele acaba desistindo daquela acumulação, tá? O preço de uma acumulação passa a se tornar uma redistribuição, mesmo com
um choque muito bonito de Wyckoff ali, mesmo com uma fase A muito bonita, o preço acaba distribuindo, acaba baixando, acaba caindo, entendeu? Porque acontece de tudo, entendeu? Um exemplo, vamos dar Solana, tá? Eu sou um investidor de Bitcoin, vamos supor. Eu tenho estoque de Bitcoin, eu tenho estoque de Ethereum, eu tenho estoque de Link. E aí hoje eu resolvi abrir a Solana lá e achei barato, tá? Achei barato. Acho que tem potencial para subir muito o preço, beleza? E aí tá rolando no gráfico ali o flow do mercado, o que está acontecendo ali naquele momento é uma distribuição. O pessoal está distribuindo suas posições, seu estoque ali, está realizando seus lucros. E eu nem sei o que é distribuição, o que não é. Eu quero é comprar Solana e quero comprar bastante. Tenho muita grana, vamos supor. E eu compro. Eu ligo pro fulano lá, ô fulano, compra Solana aí pra mim. Ah, quanto que o senhor quer comprar de Solana? Ah, pega aí uns 2 bilhões em Solana aí. Tá, vou comprar só Solana então. Aí quando o preço fica mais barato dentro daquela estrutura de distribuição, o cara vai lá e compra 2 bilhões de Solana. Solana vai subir lá para riba, né? E os caras que estavam acumulando, estavam distribuindo, entendeu? Vão ficar assim, pô, o que esse cara tá fazendo agora? Mas acontece, entendeu? Acontece a todo momento, tem de tudo no mercado, tudo e mais um pouco. Entendeu? A probabilidade de uma acumulação, de uma distribuição ser uma acumulação, ser uma distribuição, ainda mais quando existe um contexto muito grande dentro do método de Wyckoff, daquilo ser realmente o que o Wyckoff nomeou como acumulação e distribuição, é muito grande, mas acontece o contrário. Tá? Então a fase B é isso, é uma checagem, eles querem avaliar, tá? Aonde que eles estão pisando, qual a força vendedora, qual a força compradora. Agora o meu inglês vai se mostrar um campeão. Uptrust Action, UA. É um teste que fura as máximas da estrutura de Wyckoff, mostrando força de fundo ou então força institucional compradora. Particularmente gosto de estruturas compradoras com UA. Minor Sign of Strength, MSOS. É um teste que fura as máximas da estrutura de Wyckoff, assim como o A, mostrando força de fundo, assim como o A. Porém, diferente do A, este teste gasta tempo fora da estrutura, tá? Então aqui nessa fase B, a gente tem o MSOS, tá? Vamos ver se eu acho um. Aqui a gente tem um do lado do outro, olha só, bem fácil de ver. Olha só o teste, o A foi e voltou, ó, furou e voltou. E o MSOS, ele gasta tempo aqui, ó. Olha só como ele gasta tempo. Vamos supor que cada candle desse representa um tempo gráfico de 1 minuto, ó. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, entenderam? Enquanto que aqui a gente tem só 2 minutos. Esse UA gastou de tempo para furar a estrutura, ele furou e já voltou, entendeu? O MSOS não. Olha só como esse MSOS ele gasta tempo ali, tá? Outra coisa, olha só a força de fundo dessa estrutura, tá? Olha a força de fundo, beleza? A gente tem um ST mais abaixo, tá? Olha só como é contexto, pessoal. Olha só, isso aqui tinha tudo para ser uma redistribuição e na fase B aqui quando começou a checagem por parte institucional se descobriu que nessa região de preço tinha muito comprador, tá? E de repente
Aí é teoria minha, tá? O que aconteceu? Inclusive, eu descobri que o meu futuro é isso aqui. Quando eu descobri que essas teorias que eu crio, elas já foram criadas por alguém e realmente é o que é do mercado, sabe? À medida que eu vou estudando, eu vou confirmando teorias da minha cabeça. Como é que eu entendo esse movimento, tá? O preço vinha caindo, beleza, tá? Ele nivelou mais ou menos os topos aqui, ó. Por quê? Ele desceu forte e aqui quando ele bateu, ele descobriu que tinha um comprador muito grande aqui, tá? Essa região aqui tinha um comprador muito grande. Beleza? E aí os vendedores tentam passar por ele de novo. E não conseguem. E a partir dali eles desistem de vender o estoque que eles têm. E entra todo mundo na mesma ideia desse cara que é forte aqui nessa região, entendeu? Por Wyckoff, o que a gente ia entender? Fez um PS, tá? Fez um SC que não superou o topo anterior e nem o topo do PS. Ou se a gente fosse colocar o PS aqui, né? Mas a gente não pode porque tem um fundo válido aqui e esse fundo aqui não é válido, tá, pessoal? O AR não supera esse topo. A probabilidade desse preço redistribuir e descer lá para baixo é enorme, tá? Institucional na redistribuição, o que ele quer? Segurar o preço aqui, tá? Conseguir distribuir, vender nessa região de preço aqui, antes que o preço desça de novo lá para baixo, tá? Então tá, a probabilidade aqui de uma redistribuição, disso ser uma redistribuição, é grande, beleza? 1-0 para venda, redistribuição, distribuição, venda, estrutura vendedora. Só que o que acontece depois disso, pessoal? Olha só. Olha o vazio gráfico que a gente tem aqui. O candle mais forte desse movimento todo aqui, ó, é esse candle de alta aqui. Depois dele é esse candle de alta aqui. Tá? A gente tem o A, a gente tem MSOS, que é uma aceitação do preço nessa região aqui, tá? E aí o preço acaba fazendo até uma... Olha só. O preço acaba até criando um suporte aqui, pessoal. Tá? Ele cria uma região de suporte aqui, ó. Quer ver? Bem aqui, ó. O preço toca 2 vezes aqui, ó. Olha só. É esse toque e esse toque. Aí depois a gente vai ter só esse fundinho mais abaixo aqui, ó. Tá? Entenderam? Então, 1 a 1 nessa fase B, um para compra, um para venda. E aí o que acontece? A gente cria um suporte aqui, não é um suporte tão bonito, mas é um suporte, tá? É 2 toques no fundo, é suporte. Beleza? E aí a gente tem uma furada nesse suporte. Beleza? E eu até gostaria de ver, talvez, bem provável que eu não entrasse nessa estrutura, tá, pessoal? Não... Agora, se ele furasse aqui e fizesse um testezinho aqui, aqui eu entrava e aqui ficava meu stop. Beleza, pessoal? Tá. E aconteceu realmente
um processo acumulativo. Começou com distribuição, ficou com cara de acumulação e realmente era uma acumulação. Isso acontece muito, começa de um jeito, termina do outro. Isso é o mercado financeiro, tá, pessoal? Aqui, tá? Uma outra estrutura acumulativa sem captura de liquidez lá no SC. A gente vai ter uma captura de liquidez mais ou menos aqui, ó. Tá? Olha só. Viram? E aqui a gente tem um MSS e aqui a gente tem um UA. Beleza? Bem estranha essa estrutura, tá? E eu acho que eu já falei isso para vocês. Minha ideia não é trazer estrutura de livro, é isso aqui que acontece todo dia no mercado, tá? Fase C de Wyckoff. A fase C de uma acumulação é a captura de liquidez que iniciaria a tendência de alta. Na acumulação, ela é conhecida como spring, que significa trampolim, é uma abreviação de uma palavra em inglês que significa trampolim, que é quando o preço cai mais para baixo e sobe mais para cima. Quebra uma área de suporte transferindo a participação vendedora pela compradora. Spring pode ser realizado de forma mais moderada ou mais profunda. Pode também ser um movimento que vai gastar mais tempo ou não. Pode também não acontecer, mostrando que os institucionais responsáveis pela acumulação não conseguiram levar o preço para uma região mais abaixo, pois a força compradora estava muito forte. Pode acontecer de também a captura de liquidez ser realizada dentro da própria acumulação, sem conseguir romper a mínima da acumulação. O spring é o que comumente vamos chamar de captura de liquidez. Então, por que às vezes não acontece a captura de liquidez? É óbvio que para qualquer institucional, tá? Se essa captura de liquidez viesse aqui, ele ia lucrar mais, sabe? Ele ia lucrar bem mais. Por quê? Porque ele ia comprar numa região mais abaixo. Ah, mas ele já comprou aqui numa região mais abaixo. Não interessa. Quanto mais ele comprar, mais por mais barato, melhor vai ser para ele, entendeu? Só que o que acontece? Tem 10 institucionais, vamos supor, 10 institucionais. Aqui, eles compraram, vamos supor, 20 criptomoedas, da criptomoeda tal lá. Aqui eles venderam 10. Aí o preço baixou. Aí aqui eles compraram 20. Aí o preço subiu. Aí eles venderam 15 aqui. Aqui eles venderam 15, tá? Aí daí aqui eles compraram mais 20. Aí depois aqui em cima eles venderam mais 10, o preço baixou lá, tá? E aí aqui eles compraram 10, aqui mais 10, aqui mais 10, aqui eles venderam 5, aqui mais 5, aqui venderam mais 5, aqui compraram mais 10 e é isso que eles ficam fazendo. Até soltar de vez a tendência. Só que tem 10 institucionais fazendo isso simultaneamente aqui nesse movimento e eles estão bem ligados, assim, estão bem conectados, tá tendo uma sintonia entre eles nessa compra, nessas vendas, eles têm a mesma ideia. E aí do nada chega um outro cara que diz que aqui ele vai comprar 100, sabe? E o preço foi isso aqui, uaf. O preço estava baixando para capturar a liquidez lá embaixo. E chega um cara e compra bastante, o preço desemboca lá para cima. Esse preço rompe a mínima da fase B ali, tá? E essa foi a captura de liquidez dele. Beleza? Agora aqui, nesse caso, pessoal, vou botar para carregar aqui antes que eu fique sem bateria.
Show de bola. Voltemos. Aqui nesse caso, a gente tem o A ali, a gente tem o MSOS, olha só que enorme esse MSOS. Tá? Ele é quase uma tendência de baixa esse MSOS. Acontece de tudo no mercado. Entende? E aí aqui sim a gente tem uma captura de liquidez que desce legal, tá? Desce bem a mínima da acumulação. E é uma captura de liquidez que ela é um fundo arredondado, olha só. Bem típico de captura de liquidez. A gente vai ter capturas de liquidez que vão ser tipo essa aqui, ó. Tá? Uma capturadinha ali, ó. Uma furadinha na mínima. A gente vai ter capturas de liquidez assim, tá? E a gente vai ter capturas de liquidez assim. São os três tipos, mais ou menos. Claro, podem... Acontece tudo, né? Mas esses são os tipos mais comuns de captura de liquidez, tá, pessoal? E em qualquer ativo, qualquer gráfico aí dentro do mercado, vocês vão enxergar todas elas. Beleza? Fase D e E. A fase D é um movimento de tendência que se forma dentro da própria estrutura. Ocorre logo após a captura de liquidez. O movimento de tendência é composto por uma sequência de LPS e SOS, sendo LPS os fundos da tendência de alta e o SOS os topos. Porém, pode haver também um MSOS e um BUEC. O BUEC é o teste em cima da resistência da estrutura. O MSOS, nesse caso, vai acontecer quando, após a captura de liquidez, o preço fizer um topo em cima da resistência da estrutura. Ou seja, Minor Single of Strength, MSOS, neste caso é a falha de rompimento da estrutura. O preço para em cima da resistência após a captura de liquidez. Como assim? O preço capturou a liquidez lá, a estrutura está aqui, né? Aí ele está indo romper a estrutura lá para seguir na tendência de alta. E ele não consegue. Tá? E aí só depois ele rompe. Beleza, pessoal? Esse aí que é o MSOS. Single of Strength serão os topos de tendência de alta. Last Point of Support, LPS, começa a aparecer na fase D e é responsável por dar nome aos fundos ascendentes da tendência de alta. Que é isso aqui, ó, pessoal. MSOS, tá? MSOS é esse topinho aqui. O LPS é esse fundinho aqui. O SOS é esse topinho aqui, ó. É um topo que já rompeu a estrutura. O BUEC é esse fundo. É o fundo que acontece bem em cima da linha da estrutura aqui da acumulação, de acumulação, tá? Aí depois fora da estrutura a gente vai ter LPS também, ó. Esse aqui é um LPS, ó. E aqui a gente tem um topo. Que é um SOS. Aí a gente vai ter um ordinário checkout, que já vamos chegar nesse ponto aqui. E depois a gente tem LPS, SOS. Beleza, pessoal? Até a captura de liquidez ali é interessante, dá uma decorada. Depois, não tem muito sentido, sabe? Mas, para entender, é legal. Aqui uma acumulação com todas as fases. Tá? PS, SC, AR, ST forma o primeiro choque de Wyckoff, tá? Quebra uma estrutura vendedora e a gente começa a enxergar uma força compradora. A gente tem o A, a gente tem MSOS,
a gente tem a captura de... Cara, olha que coisa mais linda essa captura de liquidez. Lindo, lindo, lindo. Essa estrutura aqui, ó, ela simplesmente... Essa aqui é quase de livro, tá? Só não é de livro essa estrutura por causa dessa tendência de alta na fase E tá muito agarrada. Só por isso, tá? Mas até a captura de liquidez ali, onde eu gosto de fazer as entradas, tá muito linda. Aqui é legal vender também, ó. É legal. Eu gosto, tá? Quando eu tenho muita convicção de que isso é uma estrutura acumulativa, eu sei que depois do MSOS é bem provável que aconteça uma captura de liquidez. E aí eu tenho uma venda aqui, ó. Uma estrutura compradora, ó. Olha só uma baita venda, ó. O meu stop aqui em cima, a minha venda no teste aqui embaixo. O que, que pode acontecer ainda mais nesse caso aqui? Tem uma força de fundo muito grande, né? Então pode ser que o preço fure, tá? Pode acontecer. E aí eu vou tomar um stop. E aí tá tudo bem eu gastar com stop. Porque, né, eu sabia desse risco, né? Mercado é isso, é risco. Só que aqui, pessoal, olha só coisa linda isso aqui, ó. Isso aqui tá muito lindo. Olha essa captura de liquidez. Cara, compra aqui. Bota o teu stopzinho aqui, ó. Tá? E surfa. Beleza? Não tem? O Wyckoff é incrível. E aí a gente tem LPS que é fundo, a gente tem LPS que é fundo, MSOS que é aquele topo em cima da linha do AR lá. Aí quando ele rompe a estrutura, o topo é o SOS. Aí o teste em cima da linha do AR lá é o bueck. E aí depois disso todo topo é SOS, todo fundo é LPS, ó. SOS, LPS. SOS, LPS. SOS, LPS. Aqui, ó, pessoal, aqui eu até marquei errado, ó. Isso aqui, ó. Ah, só olhando o gráfico ali. Eu marquei por causa dos pavios, ó. Aqui é um topo com pavio. E aqui é um topo com candle cheio. Eu priorizo candle cheio. Tá? Na minha visão, isso é um topo válido, tá? Todo topo válido é SOS e todo fundo válido é LPS. Beleza, pessoal? Mais uma estrutura de Wyckoff. Olha só coisa linda essa aqui também para entrar, pessoal. Ó, olha só coisa linda essa captura de liquidez. Ó, aquele tipo de captura arredondado, fundo arredondado, tá? Stop aqui, compra aqui, tá? Olha a importância de segurar esse stop aqui embaixo, não ficar conduzindo ele lá para cima. O preço subiu tudo isso aqui, né? Deu 3 para 1, tá? Daqui um pouco 3 para 1 tu sai. Se ratear deu mais de 3 para 1, deu 4 para 1 e 4 para 1 tá bom para mim. Vou sair no 4 para 1 e tá show de bola, tá? Aqui, pessoal, também eu marquei um UA, tá? Mas na verdade tudo isso aqui é um MSOS. Beleza? Mas eu gosto de marcar essa linhazinha aqui, ó, do A, tá? Aí eu marquei ela aqui, ó. Aqui tem outro A, ó. E olha só o que acontece quando chega nessas duas linhazinhas aqui, ó. A gente tem um candlezinho de baixo. Tanto num quanto no outro. Todo movimento aqui, ó. Tem um candlezinho de baixo aqui e outro candlezinho de baixo aqui. Todo esse movimento que só apareceu candlezinho de baixo nessa massa máxima do M, SOS, nessa máxima do UA. O A seria aqui, ó. Aqui é o UA. Ó. Mas voltando lá para o meu raciocínio do stop, compro aqui, meu stop aqui,
Se eu tenho em mente de que eu vou continuar nesse movimento, vou surfar essa grande onda, eu vou segurar meu stop aqui embaixo, porque o preço vai dar 3 para 1, 4 para 1 de risco retorno e ele vai voltar. E depois ele volta de novo. Aí ele sobe um pouquinho. Aí vamos dizer que depois dessa voltada aqui eu tivesse subido meu stop para cá, ó, para esse topo aqui, ó, tinha sido estopado, ia perder esse baita movimento. Ok? Eu não cheguei a falar do ordinário shakeout, né? Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. A fase E é a tendência de alta fora da estrutura de Wyckoff. É formada por SOS e LPS. Porém, em algum momento após o rompimento da estrutura, o preço poderá retornar para os níveis de preço da acumulação. Esse movimento é conhecido como ordinário shakeout, que nada mais é que um movimento institucional para tirar as participações fracas do movimento e lucrar mais e com menos participantes envolvidos no movimento. Então, os institucionais competem entre eles, né? E não querem nenhum especuladorzinho financeiro que não é ninguém na fila do pão, tá? Pegando carona numa onda como essa aqui, por exemplo. Ó. Essa onda aqui é enorme, gente. Ah, essa onda aqui é enorme. Esse movimento aqui, pessoal, é a virada de 2022 para 2023 no Bitcoin. Esse movimento aqui, essa puxada de alta aqui, esse é o começo da puxada de alta. Essa puxada de alta foi parar lá nos 110 mil dólares. Foi essa puxada aqui. Lá no fundo do Bitcoin. Tá? Com essa captura de liquidez aqui. Beleza? E o ordinário shakeout, que aqui ele vem até aqui, ó, muitas vezes o ordinário shakeout vem lá embaixo. Só que isso aqui é uma estrutura acumulativa de mais de 30 dias, pessoal. Isso aqui é um gráfico diário, tá? Cada candle desse representa um dia. E isso aqui, mais ou menos, eu acho que foi bem na virada do ano. Dia 1º de janeiro de 2023. Uma coisa assim. Essa partezinha aqui, ó. Algum desses candles aqui, se eu não me engano, tá? Pode ser que tenha sido um pouquinho mais para baixo aqui, ou mais para cá. Mas eu acho, se eu não me engano, é nessa região aqui. Bem na virada. Começou a dar esse candle verde. A gente chegou onde a gente está hoje. E aí, mas voltando pro ordinário checkout, ele pode chegar até aqui embaixo, pessoal. Pode até romper a mínima lá da captura de liquidez. E a ideia é que ninguém surfe o movimento com eles. Então, eles se desfazem do estoque, muitas vezes, que eles fizeram até aqui, ó, pessoal. Todo esse estoque aqui, eles se desfazem numa vez só aqui, ó. Depois que passou da fase E. E aí, quando chegam lá embaixo, eles compram todo o estoque de novo. E aí dá aquele baita puxadão. Tá? Aqui eles não quiseram se desfazer de todo o estoque. Ou alguns participantes dessa manipulação institucional se desfizeram e outros não. Outros só ficaram olhando o preço cair e depois voltar a subir. E foi até onde foi hoje. Beleza? Então, existe também essa fase, esse acontecimento dentro da fase E ali, que é o ordinário checkout. Tá, pessoal? Eu tava até na dúvida num vídeo passado aí se era ordinário checkout ou se era terminal checkout. E o terminal checkout é essa captura de liquidez aqui, ó, aquela captura de liquidez bicuda lá embaixo, sabe? Ela vem forte e volta forte. Tá? Esse é o terminal checkout, é um tipo de captura de liquidez. Beleza, pessoal? A aula hoje era sobre isso e mais nada. Tá? Fases fases e eventos dentro de uma acumulação de Wyckoff, pessoal. Beleza? Pessoal, tudo de bom para vocês aí. Fiquem com Deus. E era isso.